Hoje vamos falar de algumas coisas para que vocês venham entender o que são tarefas urgentes, tarefas importantes, tarefas triviais e tarefas secundárias. Eu vou tentar passar um pouco para vocês para que a gente venha aprender a trabalhar com o nosso tempo. Porque tem gente que cuida da casa, cuida do filho e ainda tem tempo de cuidar de você mesmo. Enquanto tem pessoas que só estudam e não tem tempo para nada. Vocês já pensaram sobre isso? Existem muitas vertentes e cada pessoa pensa uma coisa. Mas olha, todo mundo que fala de produtividade, que fala de organização, eles dizem sempre a mesma coisa. A forma como a pessoa ela lida com o tempo é o que faz a diferença na vida delas. Isso mesmo. A forma como você distribui o seu tempo é o que vai trazer realização ou não na sua vida. É importante você saber gerenciar o teu tempo para que ele venha trazer resultados positivos para vocês. Eu não estou aqui para falar de religião, mas a Bíblia conta que Jesus ele sempre falava através de parábolas. E o interessante era que as pessoas eles paravam para ouvir. Mas o simples fato de parar para ouvir não significa muita coisa, porque alguns acreditavam e iam lá e faziam, enquanto outros paravam, ouviam, mas não praticavam. Então, de nada adianta vocês ouvirem, estudarem técnicas para vocês colocarem em prática se vocês realmente não colocar. Se você não colocar, você não vai ter resultados. Partindo dessa questão de você entender que a forma como você lida com o seu tempo é o que faz a diferença na sua vida, eu vou tentar explicar aqui um pouco para vocês hoje, para que vocês venham entender o que são as tarefas que são importantes, trivial, urgente e secundária. As tarefas urgentes é aquela que necessita que você faça agora. As tarefas secundárias é aquelas que vocês podem se programar para você fazer. As tarefas que são triviais são aquelas tarefas que você pode delegar para outra pessoa. E as tarefas que você pode eliminar da sua vida. Então, vamos lá. As tarefas urgentes são todas as tarefas que vão trazer algum tipo de prejuízo ou desvantagem se não forem feitas logo. São as tarefas atreladas a prazos que sejam estabelecidos tanto pelos outros como por você mesmo, ou que pode comprometer o trabalho ou a vida de outras pessoas. Algum exemplo, por exemplo, terminar um relatório de um trabalho, estudar para uma prova, pagar uma conta de luz, que se você não pagar a sua conta de energia, né? A sua energia pode ser cortada. Então, essas coisas que são realmente urgentes e que você tem que fazer. Já as tarefas que são importantes, são todas as tarefas que têm uma carga de significado para você. Como assim? São aquelas que trazem felicidade ou realização para a sua vida. Não necessariamente tem a ver com prazos, com trabalhos, em grupos ou tarefas domésticas. Ela pode ser qualquer coisa. Tudo que você julga ser digno do seu tempo que faz você se sentir muito bem, muito bem. As tarefas que fazem você se sentir muito bem, elas passam a ser tarefas importantes para você. O que são as tarefas importantes? São aquelas que você se sente satisfeito em fazer. É aquele que você sente energia, que você se sente alegre, que você se sente disposto, que você se sente relaxado de fazer aquilo. Então, muitas vezes o que é importante para mim, muitas vezes não é importante para você. Então, identificar quais são essas atividades é importante para que você saiba administrar o seu tempo. As tarefas secundárias são aquelas tarefas que podem ficar para depois. Por quê? Porque elas não vão trazer nenhum problema para você. Elas talvez ainda precisem ser feitas, mas não tem nada de errado se tu deixar para fazer semana que vem ou daqui a um mês. Elas são diferentes das tarefas urgentes. Não existe nenhuma perca se você deixar de fazer essas atividades.
É muito importante você entender quais são essas atividades aí no teu dia a dia, quais são essas atividades que são importantes, que são urgentes, que são secundárias. E vem o que é as atividades triviais. O que são atividades triviais? Triviais são as tarefas que não têm valor nenhum para você. Como assim? Não tem nenhum valor. Você não daria por falta nenhuma se você não fizesse ela. Elas passam meio que em branco pela sua vida, entra por uma porta e sai por outra. Ela não deixa nenhum legado, não deixa nenhum sentimento, não agrega nenhum valor, seja positivo e nem seja de lucro. Então, descobrir o que é essa atividade trivial e o que é importante seria muito importante vocês identificar quais são essas tarefas que são triviais, que são importantes para você aprender a trabalhar o teu tempo. E quais são essas atividades triviais? Assistir uma televisão, assistir um noticiário, assistir um vídeo no YouTube. Essas atividades que muitas vezes elas não são tão importantes. Elas são necessárias, às vezes porque elas servem como uma forma de você muitas vezes relaxar, mas elas não vão lhe trazer, às vezes, agregar nenhum valor para a tua vida. São apenas tarefas que vão te trazer, como é que eu posso dizer, conforto, que você vai estar ali, você vai ficar relaxado, um momento de você relaxar, mas que elas não vão trazer nada de tão importante para a sua vida. Então, é importante vocês entenderem essas diferenças que eu expliquei para vocês. Tarefas importantes e tarefas urgentes. Vamos lá. Tarefas importantes e tarefas urgentes são aquelas que têm alto significado para você e que também traria alguma desvantagem ou sofrimento se elas não forem feitas rapidamente. Já as tarefas que são importantes e que elas são secundárias, são aquelas tarefas que você gostaria muito de fazer e que vão ter um impacto positivo na sua vida, mas que elas podem esperar um pouquinho. Já as tarefas que são triviais e elas são urgentes, são aquelas que você não faria se pudesse, mas que precisa ser feita. Por exemplo, fazer compras no supermercado, né? Fazer um serviço de telefonia para contestar um valor de uma conta, ou cozinhar, limpar a casa, levar o carro para fazer uma vistoria, por exemplo. Isso são as tarefas que são triviais e que elas são urgentes. E as tarefas que são triviais e secundárias são aquelas que não agregam nenhum valor na sua vida e que não têm necessidade de serem feitas. Por exemplo, ver o noticiário, dormir além do necessário, ficar acordada até tarde nas redes sociais, ler seu feed, ler um livro, assistir um filme. Então, essas são as tarefas que são triviais e que elas são secundárias. Então, eu espero que vocês entendam essas diferenças dessas atividades, para que vocês, a partir de agora, vocês comecem a saber, aí no dia a dia de vocês dividirem os que são tarefas urgentes, importantes, que são tarefas secundárias e o que são tarefas triviais.